Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejamos todos bem-vindos à Seara de Jesus, ao curso Básico 1. Hoje, o tema da aula, nós estamos na aula número 9, do segundo semestre, e os temas da aula de hoje sobre encarnação dos espíritos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, encarnação dos espíritos, da alma e materialismo, ressurreição e encarnação. Agora eu vou pedir licença para apresentar um videozinho curto sobre a passagem de Nicodemos com Jesus, que aparece em São João, capítulo 3, versículos de 1 a 12, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item. Pois essa passagem de Nicodemos, ela é bem pertinente porque vai mostrar a dúvida de muita gente quando passa essa frase de Jesus, que é preciso nascer de novo, né? E naquele tempo, naquele momento, ele não foi capaz de compreender como poderia então renascer. Não era bem explícito ainda o entendimento da reencarnação. E Jesus, assim, orientou sobre isso, mas com a metodologia existente na época. E aí no livro dos Espíritos a gente vai ter um estudo bem aprofundado sobre essas questões, porque como a gente vai entender o que é reencarnar, encarnar, o que é ressurreição, qual a finalidade, o objetivo, como acontece tudo isso. E o livro dos Espíritos vem sanando nossas dúvidas. Em vários capítulos são mencionados algumas questões relativas a isso. Aqui a gente está estudando mais o capítulo, o livro, as questões entre a 166 e a 172, mas a gente vê aqui na pergunta abaixo que ela também aparece na 132. Na 132 e na questão 167, qual é o objetivo da encarnação? A gente está vendo aqui um bebezinho que acabou de chegar no nosso planeta e a gente sabe que o fim é a nossa
deixar o nosso corpinho físico, seja em um cemitério, seja através de uma cremação, não importa, mas a gente sabe que a gente chegou e que nós iremos partir. Mas qual é o objetivo que tem no processo entre nascer e morrer? O que acontece? E a resposta básica dos espíritos, é claro que eles têm um texto maior, mas aqui nós vamos resumir, é que é expiação, aprimoramento progressivo. Um pouquinho mais na frente a gente vai entender o que é expiação. Mas o objetivo principal é que cada um de nós, como espíritos que fomos criados simples e ignorantes, possamos evoluir progressivamente. E isso não seria possível através de uma única encarnação. É necessário que tenhamos várias oportunidades para burilar o nosso conhecimento, a nossa moral e assim progredir. Na questão 169, a pergunta que se faz é: existe o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Sabemos que precisamos reencarnar, mas existe um número certo? Por exemplo, falar em 3.000 encarnações ou reencarnações aqui neste planeta? E eles são bem enfáticos que não. Quando a gente lembra de uma das nossas principais características, que é o livre-arbítrio, que é o nosso poder de decisão e de escolha, isso é individual, a gente não pode delegar ao outro, é o livre-arbítrio que vai nos fazer progredir ou estacionar, progredir mais rápido ou estacionar no caminho da evolução. Por isso, não há como dizer quantas reencarnações serão necessárias para que a gente evolua a ponto de chegar no sentido de espírito puro. A gente precisa de vir para o planeta aqui, para se materializar, e em cada planeta que a gente vai progredindo, por exemplo, quando o nosso espírito evolui a tal ponto de que a gente já está menos denso e tem a oportunidade de ir para um outro planeta, é sinal de que a evolução está ocorrendo mais rapidamente. Por enquanto, todos nós aqui estamos na mesma sala de aula, que é o planeta Terra, que é o mundo de provas e expiações. Então, precisamos estar aqui nesse corpinho, nesse planeta, para poder progredir. Cada um de nós vai ter a sua oportunidade de evolução e conforme formos melhorando o nosso progresso intelectual e principalmente o moral, a gente vai poder avançar no caminho da evolução. Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação, isso aparece na questão 171 e é bem interessante porque assim a gente falou que não seria possível progredir tudo em uma única existência. Se a gente pensar que Deus é soberanamente justo e bom, e se não entendermos que existe a reencarnação, que um espírito ele vai seguir a jornada ali, com as suas lembranças, os seus ensinamentos, seria triste perceber que, por exemplo, ao nosso lado tem pessoas que sofrem tanto e são tão boas, ou nós mesmos, às vezes, falamos, caramba, eu me sinto uma pessoa tão boa, mas sofro com doenças, não consigo entender as mortes prematuras, o suicídio. Será que Deus seria tão injusto a ponto de criar privilegiados que nasceriam já com a felicidade ou uma vida melhor e outros seriam destinados ao mal? Então, quando a gente entende a reencarnação, a gente sabe que essa é a oportunidade que o nosso Pai nos dá de progredir. Por quê? A gente vai, a cada nova encarnação, ou melhor, reencarnação no planeta, e a gente usa o nosso exemplo aqui do planeta Terra,
nós temos a oportunidade de reformar e melhorar alguma vicissitude, alguma paixão que nós tenhamos e precisamos corrigir. E, claro, que a gente não tem essa capacidade de resolver tudo tão rapidamente. Então, é através da reencarnação que a gente vai devagar ou um pouco mais rápido, conforme o nosso livre-arbítrio, progredir e poder, então, alcançar o estado de espírito puro, que é o objetivo. A gente sabe, nos é ensinado no Livro dos Espíritos, que a gente não pode retroceder. Então, eu não posso voltar a ser o que eu fui 2 encarnações anteriores. Eu posso estacionar e ficar paradinho, mas a lei de progresso é inevitável e mais cedo ou mais tarde eu precisarei continuar seguindo. Então, por que não nos utilizarmos desse ensinamento, desse aprendizado e do que Jesus nos deixou como lição de caminho para a porta estreita, para o reino de Deus, para que a gente evolua de um modo mais rápido. Então, sendo Deus o Pai justo, benevolente, é através da reencarnação que a gente vai progredir e corrigir as nossas deficiências sempre. Uma pergunta: encarnação ou reencarnação? Qual que é a diferença? Quando a gente fala em encarnação, nós estamos falando de um espírito que está lá no mundo espiritual, que é a nossa essência, e vai vir nascer em um mundo material. Essa primeira experiência material neste mundo, ele já pode ter vivido, nascido em outros, mas neste mundo, por exemplo, minha primeira encarnação no planeta Terra. Então, quando ele vem para o mundo, é a primeira encarnação. Quando ele começa a renascer, então ele vive um tempo aqui, volta para o plano espiritual, e aí precisa retornar a esse mundo, que é a reencarnação. Então, ó, encarnação, o nascimento do espírito em um mundo, o primeiro nascimento. Reencarnação é o retorno do espírito ao mesmo mundo nos sucessivos nascimentos, mas em novos corpos, porque a gente sabe que a ciência já nos explicou que é impossível fazer voltar um corpo a viver depois que ele está morto. E qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Então, a gente já estudou algumas aulas atrás a evolução do espírito quanto princípio inteligente que passou por aqueles reinos, o mineral, o vegetal, o animal, e aí chegamos no reino hominal, que é o quê? Quando o espírito se entende como individualidade, tem o livre-arbítrio e pode fazer as suas escolhas. Relativo a esse estado em que a pergunta se faz, na questão 190. E aí eles respondem: o estado da infância na existência corpórea. A sua inteligência apenas desabrocha, ela ensaia para a vida. Então, é nesse momento em que a gente percebe que, assim, o homem primitivo, ele ainda tem muito dos instintos que vai precisar ser trabalhado e melhorado segundo as reencarnações. E nesse momento, nós ainda recebemos muita ajuda do plano espiritual por conta da nossa ignorância no contexto de entendimento da moral. E pouco a pouco, com o auxílio e com as reencarnações, a gente vai progredindo para que essa infância corpórea passe para a vida da juventude e, claro, depois da vida adulta quanto ao modo moral. Reencarnação e ressurreição. Qual será a diferença, né? Para a Igreja Católica e para tantas outras doutrinas e religiões,
parecem a mesma coisa, mas não é. A reencarnação é o mesmo espírito, então a gente sabe que nós somos uma inteligência que vai se utilizar de um novo corpo. A gente deixa esse corpo material, esse envoltório, volta para o mundo espiritual, e aí, quando estiver pronto, a gente retorna para o mundo material com um novo corpo. Na ressurreição, eles entendem que esse retorno seria no mesmo corpo que morreu e voltou à vida. Quando Jesus reaparece para 3 dias depois de ter sido crucificado, eles entendem como ressurreição. Aquele caso específico, nós tivemos o quê? Uma aparição. Ele se materializou, porque ele tem essas propriedades, essa capacidade, e todos que lá estavam puderam vê-lo e até tocá-lo depois de um tempo. Nós temos um exemplo bem clássico na Bíblia sobre ressurreição, e a gente vai dar uma olhadinha. Então, ó, reencarnar, segundo o dicionário, é tornar a encarnar, viver de novo com outra aparência física. Então, aí já diz que a gente vai utilizar um outro corpo. Segundo Pitágoras e Platão, as almas ímpias reencarnam em animais desprezíveis. Gente, isso não é verdade. Nós já estudamos e sabemos que no progresso dos reinos mineral, vegetal, animal e hominal, a gente sempre progride. Como já dissemos, a gente pode estacionar, mas nunca regredir. Então, a reencarnação do homem só acontece o quê? No mesmo corpo humano. Claro que em uma outra veste, um outro modelinho, mas nunca voltamos a ser um animal ou algo do tipo. E no item ressurreição aqui, ó, temos o exemplo da ressurreição de Lázaro, que quando Jesus chegou para auxiliá-lo, ele estava lá, já faziam 3 dias que ele estava dentro da gruta, lá onde ele tinha sido enterrado, e Jesus pediu para que abrisse, e ele falou, levanta-te e anda. E isso aconteceu. Então, eles entenderam que era a ressurreição no mesmo corpo. Mas, quando a gente estuda através da ciência as diferentes doenças, como letargia, a gente vai perceber que o quê? O organismo de Lázaro entrou em estado de catalepsia, que é quando o organismo consegue quase zerar o seu funcionamento, para daí, então, continuar só com as funções básicas. E aos olhos daqueles que estavam ali presentes, sem nenhum meio de medir pressão, batimento cardíaco, a não ser através da escuta, a gente percebe que ele estava nesse processo. E aí, quando Jesus, com todo o seu poder, toda a sua magnitude, consegue retomar isso, eles entendem que aquilo é uma ressurreição, que o espírito voltou ao mesmo corpo que estava morto, mas não é verdade. Reencarnação dos espíritos. Olha só que legal, aqui a gente tem um desenho mostrando essa questão de reutilizar, escolher uma veste. E quando a gente pensa na reencarnação, podemos utilizar vestes diferentes, que elas vão fazer com que nós possamos aprimorar ou melhorar as nossas qualidades ou diminuir aquela paixão, aquela vicissitude. Então, por exemplo, vir aqui com uma deficiência física, uma cegueira, uma deformidade do corpo, uma deformidade intelectual, deficiência intelectual, ela sempre vai ter um objetivo. E esse objetivo é do quê? De nos fazer melhorar. Então, uma criança que nasce com uma deficiência física, intelectual ou mental, ela vai requerer o quê? Cuidados especiais,
a família vai se disponibilizar, auxiliar, terão recursos para melhorar, e ela, como espírito, conforme ela for entendendo que aquele é um processo que ela pode melhorar e a forma como ela vai encarar, ela tem a chance do quê? De progredir mais rapidamente. Então, a reencarnação é sempre um modo da gente progredir. Estudando um pouco mais a fundo, a gente sabe que os espíritos um pouquinho melhorados já podem participar da escolha de algumas provas e expiações para evolução e falar assim, olha, eu preciso passar por isso para corrigir tal defeito. E aí a espiritualidade maior vai nos orientar, vai auxiliar para que a gente possa vir aqui cumprir algumas das coisas que a gente precisa progredir. Na justiça das reencarnações, será que existe castigo, privilégio? Como a gente disse, se Deus não fosse bom e justo, talvez, mas sabendo que nosso Deus, é um Pai soberanamente justo e bom, não existe castigo ou privilégio. Nós temos aqui, então, expiações e provas. Que são elas? Então, análise dos 3 tipos de reencarnação. A expiação, com X, é o resgate por meio da dor dos erros cometidos em outras existências. Então, é o nosso ato de reparar. Nós causamos um dano e precisamos agora reparar através de uma dor. É claro que a gente sabe que toda vez que a gente melhora, progride, nós temos a oportunidade de diminuir essa intensidade, essa dor. Vai depender muito do nosso esforço moral. Nós temos a provação. O que é a provação? Poxa vida, eu vou reencarnar e eu acho que para evoluir um pouquinho mais rápido, eu quero passar por um processo de dor. Por exemplo, eu vou ser morador de rua e com essa dificuldade, mas com o meu empenho, com a minha moral, eu vou conseguir passar por isso de uma forma melhor. Então, o espírito não precisa passar por aquilo, mas ele escolhe passar para poder evoluir mais rápido. Tanto na expiação quanto na provação, ele pode sim, eventualmente, não conseguir cumprir aquilo. E aí ele estacionar no seu progresso. E temos aqueles espíritos que vêm com o intuito de ser um missionário. Pode ser uma realização pequena ou grande. A gente tem, por exemplo, grandes espíritos que vêm aqui para nos auxiliar. Por exemplo, Malala, que veio nos mostrar a importância do estudo, da evolução. Gandhi, que libertou um país. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Papa Francisco e tantos outros que, na sua individualidade, em seus meios, conseguem transformar a vida de tantos. Então, eles têm uma missão a realizar. Nós aqui no planeta Terra, nós estamos na categoria ainda de mundo de provas e expiações, onde o instinto prevalece e a dor ainda é muito presente, porque nós ainda precisamos expurgar muitas coisas que não são boas. Então, a gente precisa ainda da dor para trabalhar isso e evoluir. O progresso é para que a gente chegue no mundo de regeneração. E estamos no caminho, mas a gente sabe que o progresso é individual e, ao mesmo tempo, coletivo. Por quê? Individual, quando eu consigo deixar para trás o homem velho, as minhas más inclinações e começar a melhorar a moral. E aí, é claro que, por exemplo, agora em 2020, nós vivenciando essa pandemia, onde quem tem um pouquinho mais pode auxiliar quem tem um pouquinho menos, é uma oportunidade geral do quê? De evolução em conjunto.
em que a minha individualidade se dispõe ao trabalho para que a sociedade também evolua, seja fazendo a doação de alimentos, seja dando emprego, auxiliando nas frentes de trabalho, como hospitais e assistência básica, enfim, temos sempre a oportunidade de progredir. Os professores que estão se desdobrando para poder auxiliar os alunos de uma nova forma, de um novo meio. Então, esse é o progresso que é individual pelo esforço de cada um e coletivo porque vai abarcar a todos que estão ali ao seu redor. E aí, gente, só para descontrair, qual será que é a diferença entre espiar com X ou espiar com S? Quando a gente fala em expiação no Espiritismo, é justamente sobre essa correção de provas que a gente precisa fazer, das correções de atividades que nós não executamos bem e precisamos retomar e reparar. E temos o espiar com S, que essa mocinha está fazendo aí, que a gente adora fazer muito bem, que é olhar a vida alheia e verificar o que está acontecendo. Então, só para entender, a nossa expiação de evolução e de reparação é com X. Então, vamos lá para a expiação. A gente voltou lá para o mundo espiritual e percebemos que cometemos algumas coisas que não foram tão bacanas. Será que o arrependimento é o suficiente? Por exemplo, uma criança que foi lá e quebrou a televisão que o pai acabou de comprar. Se ele falar, pai, eu estou arrependido, me desculpa, é o suficiente? Bom, é o primeiro processo. O pai já vai entender que a criança percebeu que fez algo de errado. Mas vai resolver o problema? Não. É claro que uma criança não vai conseguir pagar uma televisão, mas vão ter meios, talvez, de fazer com que o pai perceba que ela está corrigindo aquele erro. Então, a gente vai ver aqui no livro Céu e Inferno uma definição muito bacana sobre o que precisa para a gente realmente conseguir corrigir um erro. O arrependimento é a primeira parte, porque a gente vai entender que a gente cometeu uma coisa errada. A gente vai ter que expiar, então, passar pela dor daquela situação para reparar. E, por último, reparar, que é o quê? Fazer o bem, transformar o aprendizado em uma ação benéfica, seja para nós ou para aquele ao qual nós causamos o mal. Então, precisam dessas três condições para que a gente possa, de fato, apagar os traços, como diz aqui, ó, apagar os traços de suas consequências. Isso aparece no livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, item 16 e 17. Então, a gente fez aqui, falando sobre as expiações, que é a nossa forma de corrigir algo que a gente fez de errado. As provas, olha só, a gente falou que a prova é uma situação em que a gente pede voluntariamente para passar. Portanto, normalmente é uma questão um pouquinho difícil também, dolorosa, bem parecida com a expiação, mas nem toda prova é expiação, pois nem todo sofrimento é indício de uma falta. Então, na prova, não necessariamente eu decidi nascer com uma deficiência física porque eu preciso corrigir um erro que eu havia cometido. Por exemplo, um suicídio por envenenamento, que talvez, possivelmente, eu devesse nascer com um problema gastrointestinal e na parte do esôfago. Eu posso escolher nascer com esse problema porque eu quero trabalhar a minha moral e melhorar e progredir mais rapidamente. Então, não significa que quando a gente olha para uma situação nossa ou de outra pessoa, a gente vai ter a resposta. A pessoa fez isso em vidas anteriores. A gente não tem como julgar de forma alguma isso. O que a gente pode fazer é
trabalhar para que seja essa dor, essa dificuldade, uma alavanca para a evolução moral daquela pessoa e nossa, porque quando a gente se dispõe a ajudar, quando a gente se dispõe a fazer o nosso melhor, não só ajudamos ao próximo, mas principalmente a nós mesmos. Como disse Madre Teresa, toda vez que a gente faz o bem para alguém, a gente acende uma lanterna no nosso próprio caminho. E esse é o objetivo principal: iluminar o nosso caminho, iluminar aqueles que estão à nossa volta. A expiação será sempre uma prova, mas a prova nem sempre será uma expiação. Porque, claro, prova e expiação falam em sofrimento, em dor, e é a forma como a gente precisa passar por ela que vai definir qual é uma, qual é outra. Expiação é uma necessidade que nós temos de corrigir. A prova é uma possibilidade de ir mais rápido. E lembrando que a gente pode falhar, tanto na expiação quanto na prova, e aí ficar estacionado. Então, antes, falar assim, puxa, na próxima reencarnação eu vou pedir bastante provas para evoluir mais rápido, a gente tem que lembrar que é melhor ir conforme a nossa capacidade de evolução. Alma, gente. O que é alma? Essa questão aparece no Livro dos Espíritos 1, 3, 4. A gente já entendeu que espírito, com E maiúsculo, é uma inteligência que agora possui a capacidade de pensar, tem o livre-arbítrio e a capacidade de reencarnar ou encarnar. A alma nada mais é do que um espírito que estava no mundo espiritual e nasceu ou renasceu em um mundo material. Então, ela tem um corpo material. Então, a alma é um espírito encarnado. A gente está falando de alma e de espírito, mas também é importante lembrar que aqui a gente tem a parte do materialismo. O que é o materialismo? Para o materialista, a alma é um efeito e não uma causa. Ele entende que o mais importante é o corpo, o mais importante é a experiência física que nós temos. E que quando esse corpo material acabar, não vai ter mais nada. A gente volta para o nada e não seríamos apenas uma única existência. E aí a gente tem aqui na questão 147 a pergunta assim: por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, aqueles que se aprofundam nas ciências naturais são, com frequência, levados ao materialismo? E a resposta é: o fisiologista narra tudo aquilo que vê. O orgulho dos homens que creem tudo saber não admitem que alguma coisa possa ultrapassar seus conhecimentos. Sua própria ciência os torna presunçosos, porque ele acredita que ali, através daquele estudo, ele está encontrando a verdade. Quantas vezes a gente, por exemplo, vê um estudo hoje falando sobre a importância da utilização da água tal, ou, por exemplo, estudo sobre o café. Hoje o café não faz bem. Anos atrás, o estudo dizia que o café fazia bem. Todo esse processo da evolução da ciência é importante, só que às vezes esses materialistas se apegam apenas àquela porção e àquele minuto de conhecimento para apregoar que não existe nada além daquilo. E aí é o erro que eles cometem. Mas muitas vezes, em situações difíceis da jornada da vida, quando um sofrimento emocional ou físico acaba chegando, eles são convidados a rever esses conceitos, não porque eles pensam diferentes, mas porque é o progresso natural. Todos nós estamos aqui no mundo de provas e expiações e precisaremos passar por algumas dificuldades para melhorar. Uma outra pergunta, eles colocam assim: podemos concluir que eles, os materialistas, são perigosos? Então, entrar em uma guerra acusando os materialistas? De forma alguma.
O estudo é imprescindível, todavia o homem é quem tira deles uma falsa consequência. Como nós dissemos, o estudo e a ciência é fundamental. A gente sabe que a filosofia e a ciência, junto com a religião, forma o tríplice aspecto da doutrina espírita. Sabemos que a ciência é o que vai nos fazer progredir intelectualmente e ela é necessária. Então, é a partir do ponto de vista de cada um que ela pode se tornar útil, ou às vezes a gente se tornar um materialista acreditando que só aquela verdade que naquele momento foi apresentado faz sentido. Temos visto agora nessa busca para uma vacina, para uma cura, um remédio contra a Covid-19, muitas informações desencontradas. Uma hora o remédio X funciona, a atitude Y dá certo, e eles estão buscando rapidamente uma solução. Mas é claro que aí, aos poucos, vão percebendo esse remédio não funciona, não tem uma situação tão boa, uma resposta como deveria. A vacina ainda precisa de processos para garantir que ela esteja de acordo. Então, a ciência, ela precisa ser estudada, reestudada, para quê? Para que ela faça o real sentido. Nós encerramos aqui, deixamos a bibliografia, que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno e o curso básico de Espiritismo do primeiro ano, aula 9. O assunto é bastante extenso, tem muitas questões que poderiam ser abordadas, mas que, devido ao tempo, não foi possível. Mas a gente lembra sempre que vocês podem enviar mensagens para a gente no e-mail da Seara de Jesus, que aparece aqui no link, no YouTube, e estamos sempre dispostos a juntos trabalharmos para entendermos qual é a nossa função aqui nesse planeta, qual é o nosso progresso para poder, desta forma, melhorar. Então, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Adeus.